Meu celular vibrou 3 vezes. As mensagens de Rachel apareceram na tela. Você só pode estar brincando. Espera, esse é o seu irmão? Interessante. Nos vemos às 10. Deixei o celular de lado e dei mais uma garfada no macarrão. Do outro lado da mesa, meu irmão Marcos continuava falando. O CEO da Technova Solutions solicitou pessoalmente essa reunião, disse ele, ajeitando a gravata pela 3ª vez. Eles não se reúnem com qualquer pessoa. Mamãe abriu um sorriso orgulhoso. Estamos tão orgulhosos de você, Marcos. Um contrato de 4 milhões de dólares na sua idade. Bem, venho construindo conexões reais, respondeu Marcos, olhando diretamente para mim. Relacionamentos comerciais de verdade. Não essas coisas vagas que algumas pessoas dizem que fazem. Sua esposa, Ashley, tocou levemente o braço dele. Querido, conta para ele sobre o preparo. Ah, claro. Marcos pegou o celular e começou a rolar as anotações. Estou estudando a estrutura da empresa deles há semanas. A CEO, Rachel Chin, é brilhante. Construiu a empresa do zero até mais de 180 milhões de dólares em receita em apenas 6 anos. Lista Forbes Under 30. Preciso estar preparado amanhã. Sorri com educação e levei o copo d'água aos lábios. Papai limpou a garganta. E você, Maia? Ainda na consultoria? Ainda na consultoria, pai. Sim. Consultoria. Marcos soltou uma risada sem gentileza. É um termo bem generoso para o que você faz. Qual foi seu último projeto? Ajudando pequenas empresas com redes sociais? Mais ou menos isso, respondi com calma. Ashley se inclinou para a frente, com uma expressão ensaiada de preocupação. Maia, querida, quando você vai conseguir um emprego de verdade? Você tem 32 anos. Marcos já era analista sênior nessa idade. Estou bem, Ashley. Obrigada. Bem, retrucou Marcos com desdém. Você mora naquele apartamento minúsculo. Dirige um Fiat desde sempre. Mamãe comentou que você nem conseguiu contribuir para o jantar de aniversário dela no mês passado. Eu não fui convidada para o jantar de aniversário da mamãe. Mas não falei nada. Marcos tem razão, querida, disse mamãe com suavidade. Nós nos preocupamos com você. Talvez o Marcos possa te ajudar a conseguir um cargo de entrada em algum lugar. Usar os contatos dele. Agradeço, mas estou bem. Marcos balançou a cabeça. Esse é exatamente o seu problema, Maia. Orgulhosa demais para aceitar ajuda. Teimosa demais para admitir que está passando por dificuldades. Ele se virou para o nosso pai. Lembra quando ela disse que ia abrir um negócio 5 anos atrás? Nunca mais ouvimos falar disso. Porque você está olhando para a CEO agora, pensei. Mas apenas respondi. A vida dá voltas inesperadas. Claramente, disse Ashley, tomando um gole de vinho. Só estou dizendo que, em algum momento, você precisa encarar a realidade. Nem todo mundo nasceu para empreender. Não há problema nenhum em ter um emprego comum. Meu celular vibrou novamente. Rachel. Quer que eu deixe ele um pouco desconfortável? Respondi por baixo da mesa. Seja você mesma. Isso já resolve. Marcos continuava falando. A apresentação de amanhã é decisiva para minha carreira. A Technova Solutions tem contratos com empresas da Fortune 500. Se eu conseguir fechar isso, posso ser promovido. Talvez até me tornar sócio da empresa. O que exatamente você está propondo? Perguntei. Ele pareceu surpreso com o meu interesse. Serviços de integração de software. Minha empresa é especializada em ajudar empresas de médio porte a expandir sua infraestrutura tecnológica. A Technova está entrando no setor de saúde. Eles precisam de especialistas que entendam de conformidade, segurança e regulamentações da RIPA. E nós somos esses especialistas. Parece complexo, comentei. É mesmo. Por isso estão se reunindo comigo, não com alguém do seu nível. Ele sorriu, sem qualquer simpatia. Sem ofensa, Maia. Mas isso é trabalho corporativo de alto nível. Não é consultoria para pequenas empresas. Sem ofensa. Meu pai ergueu o copo. Um brinde. Ao Marcos e à grande apresentação de amanhã. Todos levantaram seus copos.
Eu também levantei o meu, pensando no que o dia seguinte traria. Por curiosidade, perguntei de forma casual: que horas é a reunião? 10 em ponto. Na sede da Tecnova, no centro, no último andar. Marcos sorriu. Nunca estive em uma sala executiva como aquela. Dizem que o escritório da CEO tem vista para a cidade inteira. Tem mesmo. Fui eu quem planejou aquilo. 6 anos antes, eu estava exatamente onde Marcos acreditava que eu ainda estava, lutando, sem direção, trabalhando em 3 empregos de meio período, enquanto gradualmente fazia a transição para construir algo que realmente importasse. Conheci Rachel Chin em uma conferência de tecnologia, onde me ofereci para trabalhar na recepção só para conseguir entrar. Ela estava apresentando sobre aplicações de inteligência artificial na área da saúde. Eu era só mais uma pessoa distribuindo crachás. Durante um intervalo, ela se aproximou da mesa procurando materiais extras. Começamos a conversar. O que seria uma conversa rápida acabou virando 3 horas na cafeteria do hotel. Ela tinha a visão técnica. Eu tinha experiência em operações e conhecimento em conformidade, adquiridos no meu trabalho anterior na área de administração de saúde. Aquele emprego entediante do qual minha família zombava. A gente devia construir alguma coisa, disse Rachel naquela noite. Tipo o quê? Uma plataforma que realmente funcione. A tecnologia na saúde é um caos. Hospitais, clínicas, seguradoras, todos usam sistemas que não se conversam. E se a gente criasse algo melhor? Alguns meses depois, após validar a ideia, testar o mercado e desenvolver uma base do produto, registramos a Tecnova Solutions. Rachel se tornou a figura pública, a mente brilhante da tecnologia, a CEO que todos queriam entrevistar. Eu assumi como COO, cuidando das operações, da conformidade, do desenvolvimento de negócios e de tudo o que acontecia nos bastidores. Desde o início, combinamos que Rachel seria o rosto da empresa. Eu ficaria responsável por fazer a empresa funcionar. Tem certeza de que não quer reconhecimento? Ela perguntou quando assinamos nosso acordo de sociedade. Absoluta. Deixe que me subestimem. Isso pode ser útil. E foi mesmo. Enquanto todos olhavam para Rachel, eu negociava nossos primeiros contratos, estruturava nossa base de conformidade, contratava a equipe inicial e organizava os acordos que nos fizeram crescer de 0 a mais de 180 milhões de dólares em receita, com contratos corporativos e rodadas de investimento ao longo do caminho. Eu era dona de 40% da Tecnova Solutions. Rachel possuía outros 40%. Nossos primeiros investidores ficavam com os 20% restantes. Meu suposto apartamento pequeno era, na verdade, uma cobertura que adquiri depois que a empresa começou a gerar receita consistente. Mantive meu velho Civic porque era confiável e discreto. E eu não deixei de ir ao jantar de aniversário da minha mãe por falta de dinheiro. Eu não fui porque estava em Singapura fechando um contrato de 22 milhões de dólares com uma rede hospitalar. Mas minha família não fazia ideia disso. Eles só sabiam o que conseguiam enxergar. Maia, a consultora em dificuldade, a decepção da família, aquela que nunca conseguiu se encontrar. Mantive tudo assim de propósito. No começo, quando a Tecnova começou a ganhar tração, cheguei a pensar em contar para eles. Mas então Marcos foi promovido a analista sênior, e de repente, cada jantar em família virou uma vitrine das conquistas dele. Marcos fechou um negócio de 200 mil dólares. Marcos está sendo considerado para o prêmio de jovens profissionais. Marcos, Marcos, Marcos. E cada vitória dele vinha acompanhada de uma indireta sutil para mim. Então eu fiquei quieta, observei, esperei. Eu dizia a mim mesma que estava protegendo minha paz, estabelecendo limites, focada em construir algo de verdade. Mas, sendo sincera, uma parte de mim estava curiosa. Até onde iria essa indiferença? Por quanto tempo continuariam presumindo o pior sobre mim? Aparentemente, até o momento em que Marcos ofereceu seus serviços para a minha própria empresa. Naquela noite, depois do jantar, liguei para Rachel do meu carro. Diga que vocês realmente vão fazer a reunião, disse ela, rindo. Ah, com certeza vamos. Ele se dedicou muito a essa apresentação.
Devemos ouvi-lo. Você é terrível. Adoro isso. Seja profissional, eu disse. Avalie a proposta dele de forma justa. Se for boa, ótimo. Se não for, tudo bem. De qualquer forma, ele conquistou essa reunião pelo próprio trabalho, não por minha causa. Vamos garantir isso a ele. Rachel ficou em silêncio por um instante. Sabe, a maioria das pessoas já teria contado para a família. Sobre a Tech Nova. Sobre o que você construiu. Talvez. Por que você não contou? Observei as luzes do centro da cidade através do para-brisa. Porque eu queria construir algo que não tivesse nada a ver com eles. Sem conexões familiares, sem favores, sem aquela história de que Maya só teve sucesso por causa do dinheiro dos pais ou da rede de contatos do irmão. Só eu e você. E o que conseguimos criar? Você já provou isso muitas vezes, Maya. Para você mesma. Não para eles. E amanhã? Amanhã, Marcos tem a reunião dele e vamos ver o que acontece. Dirigi até em casa. Estacionei na garagem subterrânea do prédio e subi até o 23º andar. Meu apartamento estava escuro e silencioso. Janelas do chão ao teto mostravam a cidade. Servi uma taça de vinho e peguei meu laptop. A apresentação da empresa de Marcos já estava no meu e-mail. Rachel e eu já tínhamos analisado na semana anterior. Era adequada. Não era inovadora, mas era competente. Eles entendiam o básico da integração de tecnologia na área da saúde. O cronograma era realista. Os preços eram competitivos, mas nada extraordinário. Se Marcos não fosse meu irmão, provavelmente aceitaríamos a reunião, ouviríamos a proposta e, com educação, recusaríamos. Tínhamos outras 3 empresas oferecendo serviços semelhantes, 2 delas com históricos mais sólidos. Mas Marcos era meu irmão. E a reunião do dia seguinte envolvia mais do que apenas um contrato. Abri as mensagens e escrevi para Rachel. Protocolo padrão de reunião. Sala de conferências B. Principais decisores presentes. Ela respondeu na mesma hora. Você vai participar? Vou sim. É um contrato importante de serviços. Claro que vou participar. Ele vai ficar em choque quando te vir. Provavelmente. Te vejo às 9h45 para a preparação. Fechei o laptop e fiquei olhando a cidade. No dia seguinte, tudo mudaria. Cheguei à sede da Tech Nova às 9h30, usando minha entrada privativa no lado leste do prédio. O último andar estava cheio de movimento. Bom dia, senhora Rodrigues, disse Cameron, meu assistente me entregando um café. A equipe do seu irmão ligou 2 vezes para confirmar a reunião. Eles parecem nervosos. É a primeira vez que apresentam uma proposta para uma empresa desse porte. Respondi. Entendo. Rachel já estava no escritório, revisando anotações. Ela levantou o olhar quando entrei, sorrindo. Pronta? Mais do que nunca. A sala de conferências B está pronta. Convidei Michael, da segurança, e Priya, da conformidade. Achei melhor termos os principais decisores. Perfeito. Às 9h55, Cameron me chamou. Senhora Rodrigues, a equipe do seu irmão está no saguão. Pode mandar subir em 5 minutos. Caminhei até a sala de conferências B e me sentei no meu lugar de sempre. Não na cabeceira da mesa onde Rachel, como CEO, se sentaria, mas 3 lugares à direita. O melhor lugar da mesa, onde eu sempre ficava. A sala tinha janelas do chão ao teto com vista para o centro da cidade. A luz da manhã iluminava todo o ambiente. Rachel estava na cabeceira, revisando a apresentação de Marcos no tablet. Michael e Priya conversavam em voz baixa sobre uma atualização de segurança. Exatamente às 10 horas, Cameron abriu a porta. Senhora Chin, sua reunião das 10 chegou. Pode deixá-los entrar. Marcos entrou primeiro, vestindo seu melhor terno e segurando o material da apresentação em uma pasta de couro. 2 colegas vieram logo atrás, um sócio sênior chamado David e uma especialista técnica chamada Lauren. Os olhos de Marcos foram direto para Rachel. Senhora Chin, muito obrigado por nos receber. Ele atravessou a sala e estendeu a mão. Sou Marcos Rodrigues, do Sterling Solutions Group. Pode me chamar de Rachel.
Ela apertou a mão dele com cordialidade. Obrigada por virem. Vou apresentar a equipe. Ela apontou para Michael. Michael Torres, nosso diretor de segurança. Prazer, disse Marcus, apertando sua mão. E Priya Sharma, nossa vice-presidente de compliance. Muito prazer em conhecê-la, disse ele. Então Rachel estendeu a mão na minha direção. E esta é Maya Rodrigues, nossa diretora de operações e cofundadora. A sala mergulhou em silêncio absoluto. A mão de Marcus parou no ar antes do próximo aperto. O rosto dele mudou várias vezes em poucos segundos, passando por confusão, reconhecimento, choque e incredulidade. Desculpe, disse por fim. Maya? Rodrigues. Sorri com educação. Oi, Marcus. Você é... Ele olhou para Rachel e depois para mim. Você é a COO? Cofundadora e, portanto, sim. Seu colega David avançou um passo, tentando aliviar o clima desconfortável. Peço desculpas. Não sabíamos que vocês eram da mesma família. Isso não foi mencionado nos materiais iniciais. Porque você não sabia. Respondi com calma. Mantenho minha vida pessoal reservada. Por favor, sente-se. Estou ansiosa para ver sua apresentação. Marcus se sentou, mas era evidente que ainda processava tudo. Ashley teria reagido na hora. Meu pai provavelmente teria deixado o garfo cair. Minha mãe teria ficado pálida. Mas Marcus estava em um ambiente corporativo, e anos de experiência falaram mais alto. Certo, disse ele, organizando seus materiais com mãos levemente trêmulas. Claro. Obrigado por nos receberem. Rachel interveio com naturalidade. Analisamos sua proposta inicial e gostaríamos de entender melhor o cronograma de implementação e sua experiência com sistemas compatíveis com a RIPA. Pode começar. Marcus abriu o laptop, configurou o compartilhamento de tela e iniciou a apresentação. Para mérito dele, manteve a postura. A voz era firme. A apresentação, bem estruturada. Ele dominava o conteúdo. Ainda assim, eu percebia em cada olhar que ele lançava na minha direção que algo mudava. Todas as certezas que tinha sobre mim estavam sendo revistas em tempo real. Ele falou sobre o histórico da Sterling Solutions, sua equipe especializada e o entendimento das demandas do setor de saúde. Foi uma apresentação consistente, não extraordinária, mas sólida. Quando terminou, Rachel fez algumas perguntas técnicas. Michael questionou os protocolos de segurança. Priya aprofundou a análise sobre a metodologia de conformidade. Esperei até o fim. Marcus, eu disse. Como você lidaria com um cenário em que os sistemas de um cliente estão tão defasados que a integração se torna inviável? Qual seria a sua abordagem em um caso de reconstrução completa? Ele piscou, refletiu por um instante e respondeu com clareza e segurança. Começaríamos com uma avaliação completa. Identificaríamos os sistemas críticos que exigem substituição imediata e aqueles que podem ser descontinuados gradualmente, e elaboraríamos um plano de migração que minimizasse interrupções e garantisse a continuidade das operações durante a transição. E o prazo? Dependendo do escopo, de 6 a 18 meses. Assenti. Está alinhado com o que esperamos. Obrigada. Rachel se levantou. Agradecemos pela presença hoje. Estamos analisando diferentes propostas para este contrato e tomaremos uma decisão em até 2 semanas. Falamos com vocês em breve. Trocaram apertos de mão formais. David e Lauren agradeceram e seguiram em direção à porta. Marcus hesitou. Maya, podemos... Tenho uma reunião em 10 minutos. Respondi com tranquilidade. Mas te ligo mais tarde. Certo. Ele concordou, ainda visivelmente abalado, e saiu com os colegas. Assim que a porta se fechou, Priya soltou um leve assobio. Essa foi a apresentação mais desconfortável de que já participei. A proposta dele era boa? Perguntou Michael. Rachel olhou para mim. Maya? Foi razoável, respondi com sinceridade. Competente, mas não excepcional. Já vimos propostas melhores de outras 2 empresas.
Então vamos recusar? Estamos avaliando com justiça, respondi. Se a Sterling Solutions tiver a melhor proposta, leva o contrato. Caso contrário, não. O fato de ele ser meu irmão não influencia em nada nossos critérios. Rachel assentiu. Justo. Vou encaminhar nossas anotações de avaliação para a equipe. Peguei meus materiais e voltei ao escritório. Pela janela, vi Marcos no saguão, conversando com os colegas. Ele olhava para o prédio, para os andares de onde havia acabado de sair. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Marcos. Precisamos conversar. Respondi. Eu sei. Hoje à noite. Vou te enviar o endereço. Mandei para ele o endereço de um bar de vinhos tranquilo, perto do meu apartamento. Um lugar neutro, reservado o suficiente para conversar, mas público o bastante para manter a civilidade. Ele já estava lá quando cheguei às 19 horas, sentado em uma mesa no canto, com uma taça de bebida âmbar à sua frente. Sentei-me diante dele. Tecnova Solutions, disse ele direto. Você cofundou a Tecnova Solutions? Sim. Há 6 anos. Sim. A empresa vale cerca de 180 milhões de dólares. No último trimestre, chegamos perto de 195 milhões. Ele me encarou. E você nunca contou nada. Você nunca perguntou. Perguntar? Maia, somos família. Você deveria compartilhar essas coisas. Fiz um sinal para o barman e pedi uma taça de Pinot Noir. Então olhei para Marcos, de verdade. Quando comecei a Tecnova, fui animada para o jantar de domingo e contei para todo mundo. Você se lembra do que aconteceu? Ele franziu a testa. Isso foi há 6 anos. Não lembro. Você riu, eu disse em voz baixa. Eu disse que estava criando uma empresa de tecnologia. E você riu. Disse que eu não tinha qualificações, que nem sabia programar. Meu pai falou que eu deveria buscar um emprego estável. Minha mãe disse que abrir um negócio era arriscado e que eu precisava pensar no meu futuro. Marcos se mexeu na cadeira, desconfortável. Estávamos tentando ser realistas. Vocês estavam tentando proteger o próprio ego. Respondi com calma. Porque se eu desse certo, você deixaria de ser o único bem-sucedido da família. Isso não é justo, não é? Marcos, quantas vezes nesses 6 anos você me perguntou sobre o meu trabalho? Quantas vezes demonstrou interesse de verdade? Ele abriu a boca, mas não disse nada. Nenhuma, eu disse. A resposta é nenhuma. Todo jantar em família gira em torno de você. Suas promoções, seus contratos, suas conquistas. E cada uma delas vem acompanhada de um comentário sobre o meu fracasso. Estávamos preocupados. Vocês foram condescendentes. Existe uma diferença. Meu vinho chegou e eu dei um gole. Então eu parei de compartilhar. Construí minha empresa em silêncio. Alcancei sucesso do meu jeito. E mantive tudo em segredo porque era algo meu. Algo que você não podia diminuir com comentários. Marcos passou a mão pelo rosto. As coisas que dissemos no jantar, o que Ashley falou, foram reflexos sinceros do que você pensa de mim. Pelo menos agora sei qual é o meu lugar. Maia, me desculpa. Se eu soubesse, você teria me tratado de outra forma. Eu sei. E esse é exatamente o problema. Inclinei-me levemente para a frente. O seu respeito por mim não deveria depender do meu patrimônio ou do meu cargo. Eu continuo sendo sua irmã, independentemente disso. Ele ficou em silêncio por um longo instante. Você está certa. Está completamente certa. E eu tenho sido um irmão péssimo. Sim, você tem. Tem algo que eu possa fazer para consertar isso? Eu o observei com atenção. Apesar de tudo, ele ainda era meu irmão. Ainda era o garoto que me ensinou a andar de bicicleta, que afastou meu primeiro namorado horrível, que me ligava da faculdade quando sentia saudade de casa. Essa pessoa ainda existia em algum lugar. Você pode começar tratando as pessoas com respeito, independentemente do cargo ou do sucesso delas, respondi. A Ashley foi extremamente rude comigo no jantar, e você a defendeu. Vou conversar com ela.
E pode parar de transformar os jantares em família em um palco para demonstrar superioridade. Ele fez uma expressão de desconforto. Entendido. E também pode aceitar que meu relacionamento com a mamãe e o papai precisa ser reconstruído nos meus próprios termos, não nos seus. O que isso quer dizer? Quer dizer que ainda não sei se quero que eles saibam sobre a Tech Nova. Talvez sim, talvez nunca. Ainda estou decidindo. Marcos pareceu surpreso. Você não pretende contar para eles? Por que eu faria isso? Para que, de repente, sintam orgulho? Para que possam se gabar para os amigos? Ou para que achem que têm direito de reivindicar meu sucesso depois de anos desdenhando do que eu fazia? Balancei a cabeça. Eu não devo essa explicação a eles. Maia, você perguntou o que eu poderia fazer para melhorar isso. Respeite minhas decisões. Todas elas. Inclusive essa. Ele se recostou na cadeira, assimilando tudo. Justo. Ficamos em silêncio por alguns instantes. De qualquer forma, disse Marcos por fim, sua empresa é impressionante. O trabalho de vocês em tecnologia para a saúde, eu pesquisei bastante para a apresentação. Só não sabia que estava pesquisando a empresa da própria irmã. Obrigado. E sua avaliação da apresentação foi justa. Eu sei que provavelmente não somos a melhor opção para esse projeto. Vocês não são, mas estão entre as 3 melhores. Fizeram um bom trabalho. Ele sorriu de leve. Vindo de você, isso realmente significa muito. Meu celular vibrou. Rachel, as anotações da reunião com o conselho estão prontas para sua revisão. Olhei para o relógio. Preciso ir. Tenho uma teleconferência com o escritório em Singapura daqui a 1 hora. Marcos se levantou junto comigo. Podemos repetir isso? Jantar? Só nós 2? Eu queria conhecer minha irmã de verdade, não a versão que eu criei na minha cabeça. Observei seu rosto. Ele parecia sincero. Talvez as pessoas realmente pudessem mudar. Talvez, respondi. Me manda mensagem semana que vem. Pode deixar. Me virei para sair, mas parei antes de dar o primeiro passo. Marcos, mais uma coisa. Claro. Se você contar para a mamãe e o papai sobre a Tech Nova antes de eu estar pronta, vou garantir que a Sterling Solutions não seja considerada em futuras oportunidades dentro da nossa rede e parcerias. Os olhos dele se arregalaram. Você faria isso mesmo? Sem pensar 2 vezes. Essa é a minha história para contar, não a sua. Entendi. Saí do bar de vinhos e caminhei 3 quarteirões até chegar em casa. As luzes da cidade se refletiam nos prédios do centro. Em algum lugar daquelas torres, Rachel provavelmente ainda estava trabalhando, ajustando nossa estratégia para o 3º trimestre. Meu celular vibrou outra vez. Dessa vez era minha assistente. Lembrete. Entrevista para a Forbes amanhã às 14 horas. Eles querem falar com os 2 cofundadores. Sorri. 6 anos nos bastidores. Talvez fosse a hora de aparecer, mas do meu jeito. Sempre do meu jeito. 2 semanas depois, enviei um e-mail para Marcos com a decisão sobre o contrato da Sterling Solutions. Após uma análise cuidadosa, optamos por seguir com a Harrison & Associates para nossas necessidades de integração na área da saúde. No entanto, ficamos impressionados com a experiência da sua equipe em conformidade e gostaríamos de discutir um projeto piloto menor, focado em protocolos de treinamento em HIPAA. Caso haja interesse, podemos agendar uma ligação. Não era o contrato de $4 milhões que ele esperava, mas ainda era um projeto real, com pagamento justo e possibilidade de crescimento caso entregassem um bom resultado. Ele me ligou 30 minutos depois de eu enviar o e-mail. Você não precisava fazer isso, disse ele. Não fizemos isso por você. Fizemos porque a proposta de conformidade da sua equipe tinha valor. Não desperdice essa oportunidade. Não vou. Maia, obrigado. Faça valer o nosso investimento. 3 meses depois, o projeto piloto estava avançando bem. A equipe de Marcos entregou um trabalho consistente, dentro do prazo e do orçamento. Já estávamos considerando renovar o contrato. Ele começou a me mandar mensagens de vez em quando. Não sobre trabalho, mas sobre a vida.
coisas engraçadas, pensamentos aleatórios, como irmãos fazem quando realmente se importam. Eu ainda não tinha contado nada aos nossos pais. Talvez contasse um dia. Talvez não. Mas parei de ir aos jantares em família, onde eu precisava representar o papel da decepção, enquanto Marcos ocupava o lugar de sucesso. Em vez disso, passei a jantar com a Rachel uma vez por semana para celebrar o crescimento da nossa empresa. Saía com meus amigos de verdade, aqueles que estiveram comigo desde o início. Recebia minha equipe para comemorações trimestrais no meu apartamento, que apesar de parecer discreto, acomodava confortavelmente 40 pessoas. Construí uma vida que não dependia da aprovação da minha família, e a liberdade disso valia mais do que qualquer contrato. 6 meses depois da apresentação, a Forbes publicou a matéria. A Poderosa Silenciosa. Conheça Maya Rodrigues, a CEO que construiu um império de 195 milhões de dólares enquanto todos olhavam para outros. O artigo trazia uma foto minha com Rachel no escritório, com o horizonte da cidade ao fundo. Marcos me enviou uma mensagem assim que viu. Eu emoldurei a foto. Agora ela está na minha mesa. Desculpa por não ter te enxergado antes. Respondi. Você me vê agora. É isso que importa. Mamãe ligou 3 minutos depois que a matéria foi publicada. Deixei cair na caixa postal. Depois desliguei o celular. Servi uma taça de vinho e fiquei parada diante da janela do chão ao teto, observando a cidade que eu havia conquistado em silêncio, com método, sem precisar da permissão ou da aprovação de ninguém. No dia seguinte, Rachel e eu teríamos uma reunião com uma rede hospitalar em Boston. Um contrato de 31 milhões de dólares. O maior negócio que já buscamos. Mas naquela noite, eu apenas permaneci ali. Em casa. Na minha vida. No meu sucesso. E sorri. Porque construí algo real. Algo que não tinha relação com expectativas familiares, rivalidade entre irmãos, ou a necessidade de provar que alguém estava errado. Eu construí por mim. E foi isso que mudou tudo. Construir algo em silêncio exige mais do que disciplina. Exige resistência emocional. A história da Maya mostra que o verdadeiro poder não está apenas no sucesso financeiro, mas na capacidade de não depender da validação de ninguém. Durante anos, ela foi subestimada, ignorada e diminuída. Não por falta de valor, mas porque as pessoas ao redor dela decidiram enxergar apenas aquilo que confirmava suas próprias narrativas. E esse é um ponto crucial. Muitas vezes, não é sobre quem você é, mas sobre o quanto os outros estão dispostos a enxergar. Maya entendeu isso cedo. Em vez de lutar por reconhecimento, ela construiu algo que falaria por si. E quando finalmente teve o poder nas mãos, ela não buscou vingança emocional, buscou coerência. Isso mostra maturidade, controle e uma compreensão profunda de que poder de verdade não precisa ser exibido. Ele se revela no momento certo. A maior lição dessa história não é sobre sucesso financeiro ou status, mas sobre independência emocional e posicionamento estratégico. Maya não venceu porque provou que os outros estavam errados. Ela venceu porque deixou de precisar provar qualquer coisa. Isso muda tudo. Muitas pessoas passam a vida tentando convencer os outros do seu valor, mas esquecem que reconhecimento forçado nunca é respeito verdadeiro. Ao escolher o silêncio, Maya criou algo raro: autonomia total. Ela construiu sem interferência, sem rótulos e sem limitações impostas por expectativas familiares. E quando teve a chance de usar seu poder contra quem a desrespeitou, ela escolheu agir com justiça, não com ego. Isso é liderança real. A história ensina que quem depende da validação externa sempre estará vulnerável. Mas quem constrói por si se torna impossível de ser ignorado no longo prazo. Agora me diz, se você estivesse no lugar da Maya, você revelaria seu sucesso antes, ou deixaria as pessoas continuarem te subestimando até o momento certo? Marcos merecia a segunda chance que recebeu, ou só começou a mudar quando percebeu o status da irmã? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você.
E se essa história te fez pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui, cada história tem um significado que vai muito além do que parece.